professor Conze, que veio apresentar o nosso evento. E daí a gente combinou fazer algo bem informal, sem currículos, né? Até o teu é um pouquinho longo, né? Então eu poderia te apresentar dizendo que tu és um dos 3 latino-americanos que participou lá da reescrita do Manual da ONU, que um dos teus livros ganhou o Prêmio Jabuti, que tu é um dos fundadores do Fórum Latino-Americano de Justiça Restaurativa, mas não vou dizer nada disso. Vou dizer que tem um amigo que às vezes me põe em algumas boas, a última foi em Lisboa, se continuar assim tá bom, né? É verdade. E a gente troca figurinha de vez em quando, né? Às vezes, agora mesmo a gente conversava de um caso que tu trocasse uma ideia, foi pro tribunal, né? E quero te dizer que nós estamos investindo muito lá no Sejusc na mediação penal. Tivemos um caso exitoso esses dias, ficamos muito felizes. E muito das conversas, dos ensinamentos, enfim, que a gente acaba trazendo a partir das tuas caminhadas aí. Então, seja bem-vindo. E para falar desse assunto que para nós ainda é meio nebuloso, né? Tivemos um caso bem importante lá no Sejusc, que é muitas vítimas. Tivemos advogados, assistentes de acusação e tudo. E o papel ainda, nas sessões, ainda causa alguma incompreensão. O advogado é participante, ele é como na mediação, que ele vai ali assessorar a parte. Então, contamos aí com o teu conhecimento e experiência para falar. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu não estaria em Porto Alegre hoje, mas quando o Fábio me convidou, eu fiz questão de vir. Não só para estar aqui com vocês e poder ouvir, né, o que vocês teriam a dizer, mas também para prestigiar todo o trabalho que vocês desenvolvem no tribunal, nas júris, enfim. Então, muito obrigado e meus cumprimentos por todo o trabalho que vocês desenvolvem. É uma grande alegria estar aqui, encontrar muitas pessoas, ouvir um relato tão precioso como o do Leoberto. É uma pena que tu não fez detalhadamente até 2025. Quando tu falou que não ia fazer, eu fiquei... Eu acho que teria público e bem interessado. Então foi muito legal te ouvir sobre todas essas nuances. Ontem eu ouvi o Egberto falando sobre mais ou menos as coisas, muita coisa coincidiu, né? Porque não tinha como ser diferente. E hoje te ouvi. Então foram 2 falas que mostram muito do que foi o início, né? As dificuldades, os obstáculos. Uma alegria também encontrar a desembargadora Vanderlei, quem eu tenho acompanhado de perto o trabalho desenvolvido no tribunal. Meu amigo, colega Conzen, colega de mestrado, uma alegria. E alguns outros amigos e ex-alunos, né? Uma alegria estar aqui com vocês. O tema que me foi proposto, Fábio, é muito simples, na verdade, né? O advogado não tem que atrapalhar. Muito obrigado. Era isso. Não. Eu estou brincando. Mas é verdade, né? Também não é um tema muito fácil, porque é uma caminhada que está se construindo, né? E isso tem ficado muito claro a partir do momento em que eu passei a ter contato com a JR em 2005, quando eu estava fazendo mestrado, junto com o Conzen. Então, em 2004, eu não estava lá, Leoberto, mas aquele livro do IAJ é uma preciosidade. Até hoje as pessoas perguntam quem tem aquele volume, e eu tenho um volume daquele. E naquela época, quando a gente começou a estudar e debater isso, lá na PUC, né, Conzen, tinha pouquíssima coisa escrita a respeito. Era uma batalha para encontrar material. Os livros aqueles do Ministério da Justiça foram essenciais para uma melhor compreensão, para ver o que também vinha de fora, né, sobre o tema. A partir, eu acho que 2007, o trabalho do Conzen foi publicado naquela época, né? O do Leonardo Sica veio junto, e aí começou uma série de trabalhos, e eu falo no lado acadêmico, né? Uma série de trabalhos acadêmicos vindo a ser publicados com autores e autoras nacionais. Mas eu devo confessar que
E naquela época eu também já comecei a advogar, então eu nunca imaginei que esse tema ia, digamos, entrar no meu escritório da forma como está entrando, né? Nunca me procuraram, disseram assim, eu preciso de ti para um círculo restaurativo. Não, isso nunca aconteceu. Isso aconteceu, na verdade, uma vez, porque uma antropóloga me procurou, porque ela não queria judicializar o caso. Mas é uma antropóloga. Ela disse, eu não gosto dessas coisas de tribunal, eu vi o teu currículo e eu quero encaminhar contigo a coisa. Nossa, é muito excepcional, né? A gente acabou ficando mais próximos para discutir a tese que ela estava fazendo. Então, uma situação tão atípica que eu não considero algo, né, relevante assim, em termos de experiência. Mas o que tem acontecido é que muitos casos chegam no nosso escritório para fazer a defesa ou para atuar como assistentes da acusação e imediatamente, após a primeira reunião, após a leitura do processo, né, a gente já olha para aquilo e diz assim, isso aqui está pedindo, né? E, se eu não me engano, a primeira vez que isso aconteceu foi, acho que estava no meio da pandemia, talvez. É algo muito recente, não é algo muito... por isso que está se construindo, né? Que a gente identificou um caso e eu lembrei que tinha um projeto na Justiça Federal, né? O caso é da Justiça Federal. Fui atrás, né? E peticionamos, né? Aquela velha história, assim. Num evento da Defensoria Pública, os defensores perguntavam, tá, mas como é que eu faço? Eu que estou lá em Santa Rosa, que estou em Bento Gonçalves, como é que eu faço? Eu disse, vocês, Defensoria Pública, vocês estão em todas as comarcas. Peticionem. Vocês podem fazer peticionamento em todos os processos. Vocês estão em 95% dos casos criminais. A minha atuação é só na área criminal, né? Então, falei para eles, vocês estão em quase todos os processos criminais. Peticionem. Na pior das hipóteses, vocês vão ter uma decisão negativa, mas vocês vão colocar ali a ideia do processo. Vocês vão fazer as pessoas envolvidas no processo tomarem conhecimento de que esse negócio existe. Porque nós debatíamos ontem, lá em São Paulo, né, que o Poder Judiciário do Brasil é o grande protagonista do desenvolvimento da JR. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, a gente pode contar nos dedos os juízes que têm conhecimento adequado sobre esse tema. Quer dizer, a maioria dos juízes e juízas parece que não conhecem exatamente o que é a restaurativa. Isso é um paradoxo, isso é curioso de perceber. Então, o que nós temos feito? Quando a gente peticiona, imediatamente a gente já pede um horário para ir conversar com a autoridade judiciária, para explicar o que é a situação, qual a resolução que tem, né, no TRF, no TJ, como funcionam os NUPEMEX, os SEJUSCs e tudo mais. E devo dizer para vocês que, até hoje, todos os casos que a gente pediu, todos foram encaminhados. Não foram, assim, centenas, né? Claro que não. O escritório não trabalha, criminal não trabalha com massa, né? Mas todos os casos foram bem encaminhados. Todos tiveram parecer negativo do MP, às vezes dizendo, inclusive, que tanto a pena quanto a medida socioeducativa vão já cumprir o papel da justiça restaurativa, então isso é totalmente desnecessário. Mas a compreensão das autoridades judiciárias sobre o tema, nós comentávamos ali agora, com a doutora Bianca, é impressionante. Assim, a qualidade das decisões de encaminhamento, né, de cópia para o SEJUSC, enfim, é de tirar o chapéu, né? E mesmo com magistrados que não conheciam o tema, nós íamos lá, despachávamos, conversávamos, a gente saía do despacho ali, do foro, pensando, não sei o que vai acontecer. Deu para ver que não sabe muito bem o que é. Mas aí vem um despacho assim, gabaritando, sabe? Parece redação nota 1000 do Enem, assim, ponto por ponto. E isso tem nos chamado a atenção, né? Tanto os pareceres negativos do MP, quanto as decisões dos juízes e juízas. E, de qualquer forma,
claro, a coisa não anda muito rápido, tem comarcas que são super rápidas. Aqui em Porto Alegre nós tivemos um caso encaminhado com muita rapidez. Tivemos um círculo essa semana, né, com a Vera de facilitadora, que foi tudo, caminhou muito bem, ao mesmo tempo que tem casos em outras comarcas já encaminhados que tem, sei lá, 6 meses, 7 meses, que talvez tenha alguma dificuldade operacional, enfim. Mas isso acho que faz parte, né? É normal. Mas o que nós temos percebido é que existe ainda um terreno a ser tateado sobre qual é o papel, justamente, da advocacia nesse cenário, né? Me lembro que em 2007 eu fui para um evento em Uruguaiana, na companhia de um grande advogado, daqueles advogados clássicos, né, criminalistas do estado. E no trajeto, que não era curto, né, a gente conversava e eu já sabia o que ele ia falar, enfim. E ele me perguntou lá pelas tantas, porque em 2007 eu estava recém, né, começando. O que tu vai falar, Daniel? Eu disse, vou falar sobre justiça restaurativa. E ele, o que é esse negócio? Me explica. Aí eu expliquei, e vai. Lá pelas tantas ele me olhou e disse assim, eu não teria nenhum interesse em encaminhar isso para um cliente meu. Eu disse, por quê? Ele disse, ele vai ter algum benefício? Se ele não tem benefício, não tenho como encaminhar. Eu fiquei com aquele troço na cabeça. Eu disse, tá, tudo bem, né? É a cabeça de um advogado. Tudo bem. E o tempo foi passando, né? E a OAB de Minas Gerais, um dia, conversando com o pessoal de lá, eles me pediram para fazer uma espécie de workshop sobre advocacia e JR, né? Na verdade, era sobre justiça restaurativa, que eles queriam que os advogados locais tivessem alguma ideia melhor sobre isso. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um esforço aqui para tentar entender melhor, assim, o papel, já que foi a OAB, é a OAB que está chamando, vamos colocar o papel do advogado nesse cenário. Era não lembro se em Uberaba, talvez. E dali que a gente começou a refletir com um grupo de pessoas que estavam também no judiciário lá aplicando e pensando sobre o papel da advocacia, enfim. E aí os processos começaram a surgir na nossa prática profissional e algumas coisas a gente está começando a entender um pouco melhor. Que é possível que daqui a alguns anos a perspectiva seja diferente, mas hoje o que a gente está percebendo é que a gente tem uma espécie de dilema que é colocado pelo nosso Código de Ética, que ele estabelece que o advogado está comprometido com os interesses do seu cliente. Mas, ao mesmo tempo, o Código de Ética incentiva que o advogado procure as soluções extrajudiciais. E como é que eu vou chegar para uma pessoa que me procura, geralmente numa situação vulnerável, juridicamente falando, e vou dizer para ele o seguinte, olha, quem sabe a gente tenta fazer com que tu te encontre aí com a tua vítima. Não é muito fácil falar isso. É bem delicado, na verdade. Porque, em alguns casos, o profissional que faz a defesa é quase como se fosse o único que está do lado daquela pessoa. E, geralmente, essa relação que se estabelece é uma relação de confiança a tal ponto que eu preciso estar seguro para poder dizer para o meu cliente esse tipo de coisa. Eu preciso já ter uma relação de confiança para propor algo assim. Então, eu não posso, no primeiro encontro com o cliente, numa primeira reunião, dizer para ele, quem sabe a gente caminha o teu caso para restaurativo. O sujeito vai olhar para mim e vai dizer, eu não preciso de um advogado assim. Eu preciso de uma pessoa que vai lutar por mim. Porque sou eu que depois posso acabar indo para a cadeia. Então, a advocacia ela tem alguns limites, digamos, operacionais e eu diria até éticos, na hora de fazer o encaminhamento. Esse encaminhamento ele tem que ser muito bem pensado, ponderado. A gente tem que abordar esse tema depois de ter construído uma relação de confiança e essa confiança ela não surge no primeiro encontro. É muito raro isso acontecer.
Isso surge com o processo. O processo, eu digo, com o passar do tempo, né? O processo de atender uma pessoa, né? Vai se conversando, vai se construindo a relação a tal ponto que a pessoa te dá abertura. E daí lá no segundo, no terceiro, no quarto, na quarta reunião, o cliente começa a falar assim, pois é, uma pena, né, que eu nunca pude dizer. Eu disse, tá aí a oportunidade. Teve um caso uma vez que nós atuamos como assistente da acusação e era um caso muito trágico mesmo, um acidente de trânsito, né? E em determinado momento as reuniões eram sempre pesadas, era a gente pensando sempre assim, vamos se dividir, cada vez é um do escritório que faz a reunião, porque era muito pesado. E aí teve uma reunião que eles disseram assim, esses desgraçados, esses isso, esse aquilo. E aí surgiu numa reunião assim, quem sabe vocês então se encontram com eles, e o sujeito olhou assim para nós, que? Tu está dizendo para se encontrar com essa pessoa? Jamais, em nenhuma hipótese. Esse cara é um desgraçado, isso, é aquilo. Eu nunca me encontraria com ele, porque ele isso e aquilo, e começava assim, aí quando ele parou de falar e se acalmou, eu disse, por que tu não disse isso para ele? Tá aí a tua chance. Aí ele parou, né? Pensou, disse, não, eu vou te responder amanhã, não vou te responder agora. Aí no dia seguinte ele disse, a gente topa. Mas aí foi um caso que por circunstâncias alheias à nossa vontade acabou não sendo possível encaminhar. De qualquer forma, é muito importante a gente pensar, por exemplo, quais são os limites éticos da advocacia, né? Por exemplo, quando tive um caso que a gente encaminhou para a restaurativa na Justiça Federal e no pré-encontro, encontramos lá as facilitadoras, elas perguntaram para o meu cliente, né, se ele desejava que eu acompanhasse os encontros. E ele disse, não quero fazer só com vocês. E eu disse, filho da mãe, né? Não quer que eu esteja junto, e eu ali querendo participar, né, para poder ver como é que ia funcionar e tudo mais, porque nós temos que nos preocupar com os interesses do cliente. Eu disse, bom, se ele não quer, é do jogo, vamos lá, ele vai sozinho, até porque é maior de idade, né, toma suas decisões, e a coisa foi muito bem, se encaminhou, foi feito o acordo, ele cumpriu, né, enfim. Por outro lado, em outra circunstância, antes de irmos para o pré-encontro, né, para o pré-círculo, eu comentei com ele, olha, tu pode ir sozinho, né, o convite é para ti e para os teus familiares. Eu não fui convidado, mas eu vou te acompanhar até lá. E se tu quiseres, eu fico junto. Ele disse, não, eu quero. Aí o pai e a mãe disseram, não, a gente quer que tu esteja junto. Tá bom, a gente foi, acompanhou também, tá indo tudo bem. Mas ao mesmo tempo, a gente fica ali meio com uma cara de paisagem, porque o meu papel ali é justamente não atrapalhar, né? Quando chega o momento de a gente se manifestar, né, falar alguma coisa, porque a gente está ali, não tem como ficar olhando para as paredes, a gente sempre prefere sair, digamos, de uma maneira mais tranquila, no sentido de dizer, eu estou plenamente satisfeito porque estou vendo que está sendo bom para o meu cliente. Não vou eu ficar falando sobre o que eu penso que está sendo bom para ele, porque eu tenho receio de acabar interferindo na dinâmica de como a coisa vai acontecer. Mas o fato é que quando a gente acompanha esses clientes que pedem para nós estarmos juntos, apesar de haver uma relação profissional com esse cliente, isso só tem acontecido conosco quando a relação de confiança está muito consolidada. Então, eu não estou ali para trazer uma perspectiva pessoal sobre o caso dele, porque eu não estou ali para fazer a defesa dele. Ali não é o momento dele. Ali ele mesmo vai fazer a sua fala, né? Não sou eu que tenho que falar por ele.
Então a gente está ali, pelo menos eu me sinto assim, quase como que dando um apoio para aquele sujeito, né? E para a família dele. Mas é um apoio muito mais, talvez, moral do que qualquer outra coisa. Porque eu não me sinto à vontade para fazer comentários, né, sobre aquela situação. E isso, de alguma forma, muitas vezes, o cliente, quando está falando sobre a situação, né, o ofensor, no caso, a gente fica pensando, putz, por que ele não me falou isso antes? Isso poderia ter sido útil para a defesa dele, né? Essa informação não chegou até mim. Então, claro que a gente sai do encontro, conversa, pelo menos um bom gosto musical, né? A gente sai do encontro, ou do pré-encontro, do pré-círculo, e, tia, aquilo que tu falou, como é que é aquilo? Me conta melhor essa história. Tu vê, de alguma forma, auxilia no trabalho que a gente tem que fazer no processo, que são coisas totalmente distintas, até porque não tem defesa no procedimento restaurativo, né? Isso não existe. O que existe é esse profissional que a Constituição estabelece, né? Que é essencial ao funcionamento da justiça, vai participar em alguns encontros, em outros não vai participar, mas quando a gente tem um caso que é encaminhado e o sujeito, né, o cliente diz, eu não quero que tu participe, eu acho que a gente tem que entender que esse é o nosso limite. Ele vai participar sozinho, se ele desejar, e a gente vai acompanhar se ele desejar e as circunstâncias forem, digamos, favoráveis para que isso aconteça, né? Então, como que tem funcionado isso, né? Quando entra procedimento restaurativo, é uma coisa à parte. O processo é uma coisa, o procedimento restaurativo é outro. E qual a pergunta que geralmente aparece em primeiro lugar quando a gente fala sobre isso na OAB como é que tu estabelece honorários para isso, né? E é justo que exista essa pergunta, né? Aí cada colega estabelece alguma forma, né? Por tempo de atuação, por procedimento, valor fechado, enfim, cada um tem a sua maneira de estabelecer valores, é como um procedimento qualquer. Às vezes a gente pensa como se fosse uma espécie de consultoria, porque na verdade a advocacia nesses casos muitas vezes é um trabalho muito de orientação, de explicar como funciona, quais são as possíveis repercussões daquilo nos próprios processos, e deixando bem claro que não existe nenhuma obrigação legal para que juízes e juízas falem sobre isso na decisão judicial, né? Pode não ter nenhuma repercussão, né? Isso é uma questão muito mais para vocês do que pensando em termos de processo. Agora, poderá ter uma repercussão, né? Numa dessas decisões de encaminhamento de casos que nós tivemos, foi uma decisão assim espetacular, né? De ponta a ponta. O magistrado colocou, estou encaminhando, apesar do parecer do MP, até porque o MP não é parte no procedimento restaurativo, então está registrado, muito obrigado, mas vou encaminhar. Até porque o processo não vai ser interrompido, vai tramitar em paralelo, blá, 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 mas talvez, quem sabe, lá adiante, possa ter um impacto na dosimetria da pena. Tu vê, ele pegou todos os pontos, né, possíveis de tocar no processo criminal, ao mesmo tempo que ele disse, são procedimentos paralelos, não tem como fazer promessa para nada, e ele botou na decisão, né, registre-se que não há nenhum tipo de promessa, blá, blá, blá. Foi uma decisão assim impecável, né? Então, o nosso papel é mais ou menos, nesse primeiro momento, de orientação, de dizer o que pode acontecer, o que não pode. Tem um receio muito grande dos clientes de irem para lá, e isso tem uma repercussão negativa no processo e também na fase de investigação, né? O cliente que ele ainda não prestou depoimento, ele é convidado para um encontro restaurativo, eu tenho dúvidas se eu recomendaria,
dependendo das circunstâncias. Porque eu estou contratado para pensar nos interesses dele. Eu não posso abrir mão desse papel. Esse é talvez o nosso grande limite. Eu tenho que olhar para a coisa como um todo. Não posso olhar só para o benefício que ele poderá ter na restaurativa. Eu estou ali para orientar ele pensando nos seus interesses, né? Isso faz parte do jogo, né? Então, eu tenho dúvidas, em algumas circunstâncias, se eu encaminharia. Ainda não tive um caso assim. Mas eu fico pensando, por exemplo, de que modo que uma participação no encontro restaurativo possa fazer com que ele venha a dizer coisas em um determinado ambiente que possa, por exemplo, contaminar a consequência posterior. Se eu já tenho uma denúncia, está bem estabelecido o que vai acontecer. Se eu não tenho uma denúncia, depende da situação. Por exemplo, em Minas Gerais eles estão trabalhando muito com justiça restaurativa no NPP. Então, se encaminha para o Centro de Justiça Restaurativa. Se o acordo for feito no âmbito restaurativo, o procurador lá faz o encaminhamento e homologa como uma das condições do NPP e segue adiante. Mas se ainda há uma investigação e ele é chamado para participar do encontro restaurativo, eu realmente não tenho uma resposta. Porque, de novo, eu preciso pensar sempre o que é melhor para aquela pessoa naquelas circunstâncias. Talvez o melhor seja encaminhar para resolver o caso de uma outra forma. Talvez o melhor seja não encaminhar e deixar as coisas andarem naturalmente. Então, isso talvez daqui a alguns anos a gente tenha algum tipo de resposta, né? Por enquanto, nesse momento eu ainda não tenho condições de dizer. Tem casos que a gente recebe no escritório que seriam casos de ação penal privada, né? E alguns casos de ação penal pública condicionada. E a pessoa vem dizer, eu quero processar esse sujeito, porque ele falou aquilo, falou isso. Pá, a minha primeira resposta é sempre assim, tem certeza que tu quer processar? Tem certeza mesmo que tu quer? Tu está realmente ofendido com isso? Porque assim, sabe o que vai acontecer? Quer que eu te diga o que vai acontecer? Eu teve um cliente uma vez que me disse assim, mas era um ex-aluno, né? Ele disse, mas professor, o senhor é o primeiro advogado que está mandando cliente embora. Eu disse, claro que eu vou te mandar embora, porque tu vai ficar frustrado e tu vai dizer que eu que te orientei mal depois, né? Mas tem certeza que tu quer fazer essa ação penal privada? Cara, pensa bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de uma outra forma. Vamos tentar fazer, a gente faz a ação penal privada, mas vamos tentar fazer isso, encaminhar lá para aquela audiência de conciliação e daqui a pouco despachar com o magistrado, encaminha lá para a restaurativa, vamos tentar resolver isso, porque tu não vai ter nenhum retorno. Primeiro, esse sujeito não vai para a cadeia, dificilmente tu vai ter, as provas são muito frágeis nesse tipo de caso, né? Então, para ter uma sentença condenatória, até tem, mas é de uma fragilidade tão grande, né? Bom, dependendo das circunstâncias, né, não tem o que fazer, vai para ação penal privada. Dependendo de outras circunstâncias, faz esse encaminhamento e vai lá, faz o encaminhamento para despachar, para que a audiência seja realizada num ambiente propício para o diálogo, né, para que as pessoas sejam esclarecidas sobre o que pode acontecer ali. Recentemente, numa ação penal privada, que não tinha muito o que fazer, o autor do fato, né, o querelado, ele entrou online, nós estávamos presencial, a autoridade judiciária explicou para ele, olha, que uma ação assim, 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 assado, o senhor se desculpa, e ele não falou nada, ele só disse, eu me desculpo. E aí a juíza olhou para o meu cliente, o senhor está satisfeito? Estou satisfeito. Então tá, então está encerrado o assunto, muito obrigado, passem bem, uma boa tarde. Eu saí de lá e disse, eu te avisei que isso ia acontecer. Que bom que tu está satisfeito com o pedido de desculpas, né? Mas tu está vendo que eu te alertei que o resultado não ia ser muito diferente disso,
né? Então a gente tem que tomar também essas precauções de alertar o sujeito, olha, talvez se tu quer realmente lidar com essa situação, é melhor a gente encaminhar de outra forma. Mas é uma abertura que se tem, assim como o acordo de não persecução penal, né? E claro, essas orientações sobre essas questões sobre dosimetria da pena é sempre uma incógnita. Nós conversávamos ali fora agora com o desembargador Vanderlei. Temos um caso, esse da Justiça Federal, que deu acordo, teve sentença, e na sentença não foi reduzida, não foi aplicada a atenuante genérica do 66, por conta do acordo restaurativo, em razão da súmula 231 do STJ, porque a pena já estava no mínimo. Muito bem. Nós fizemos a apelação, porque tinha questões para discutir na dosimetria mesmo, a pena foi reduzida, e ao abordar esse tema, né, nós mencionamos, estamos cientes da súmula 231, mas em razão da participação desse sujeito, que é o que pediu para eu não estar junto, né? E o relato que ele e a mãe me trouxeram depois é um relato assim, eles são eternamente gratos por terem participado, porque era uma situação difícil, enfim, né, familiar, e eles me agradeceram muito. Diz ele que foi, né, essencial para ele tocar a vida dele. Eu digo diz ele porque foi só por mensagem, não falei pessoalmente com ele. Mensagem a gente sempre tem que ler de uma maneira diferente. Mas quando eles me dizem isso e nós levamos a discussão para o processo, e sabendo da limitação da súmula 231, eu não estou pedindo para ignorar a súmula ou para superar a súmula e reduzir a pena aquém do mínimo. O que eu estou pedindo é para que haja uma declaração judicial de que aquele procedimento foi considerado relevante naquele julgado. Porque imaginem o precedente que nós teríamos, né? Se formaria uma jurisprudência sobre isso, reconhecendo a participação na justiça restaurativa como uma circunstância relevante nos termos do artigo 66 do Código Penal, né? E infelizmente a decisão final foi que não havia interesse de agir, então não ia ser analisado aquele pedido, né? Apesar de eu particularmente não ter ficado satisfeito com esse resultado, porque o meu cliente, o intuito não era reduzir a pena, era ter um reconhecimento público, né, na decisão judicial de que o que ele fez foi uma coisa relevante, o que ele obteve, né, a participação foi uma coisa relevante. Mesmo com resolução dos tribunais e tudo, acabou se encaminhando dessa forma. E quando a gente acompanha, né, como advogado, a gente conversa com o cliente, aí como é que está sendo, como é que estão os encontros, tá tudo indo bem, quantos encontros já foram, quem participou, como é que tem sido as conversas. E claro, até agora as experiências foram muito boas, os relatos foram todos muito bons, então a gente não tem muito com que se preocupar. Obviamente que a gente, quando o cliente fala que está para finalizar o acordo, ele sempre pede para a gente analisar e dar o nosso aval. E o nosso papel ali também é colaborar, e aí eu vejo como uma colaboração, porque eu conheço a formação, né, da maioria das pessoas e sei que há uma preocupação com a proporcionalidade dos acordos, que é uma coisa, né, básica. Então, essa análise é feita mais a pedido do cliente do que por uma preocupação minha, né? Nós temos, obviamente, um compromisso com o sigilo, não só por conta da confidencialidade dos encontros, mas porque o nosso Código de Ética também obriga, né? E aí é uma obrigação mesmo, ética. E, obviamente, a gente acompanha o cumprimento do acordo. E aqui, talvez, de alguma forma, os advogados e advogadas podem colaborar para o cumprimento do acordo, né? Porque muitas vezes nós é que somos contatados pelo cliente para dizer, fiz isso, e a gente é que comunica, né, no procedimento. Às vezes o cliente faz direto, tem problema, mas a nossa
A realidade tem sido de eles passarem para nós e a gente que encaminha. E quando a gente sente falta, está lá no nosso agendamento, né? A gente faz contato. E aí, tá tudo bem? Tá aqui, ó, esqueci de te mandar. Então, tem esse papel também de acompanhar o cumprimento, né? E muitos colegas têm ligado ultimamente para perguntar sobre a possibilidade de encaminhar seus casos para a restaurativa. Isso é um fator curioso. Muitos colegas aqui do Sul e de outros estados também estão perguntando, olha só, estou com um caso assim, assim, assado, será que dá para encaminhar? E via de regra dá para encaminhar. Disse, tá, mas o que eu faço? Eu disse, peticiona? Ora, mas antes de peticionar, te informa, vai descobrir se o teu tribunal tem uma resolução, se tem no PEMEC, se tem um Sejusc, quem está responsável, né? Porque muitas vezes esse contato com os centros, né, ou com os núcleos, facilita horrores o fluxo, né? E obviamente que as pessoas desconhecem isso. Então, já me ligaram para falar de casos de trânsito, de casos de abuso sexual, de casos de pornografia infantil na internet, de casos, até um caso de estupro de vulnerável. Um colega já me ligou para perguntar se daria para fazer os encaminhamentos, né? A maioria dos casos dá. Assim, pelo relato deles, não vejo grandes empecilhos né, a priori, digamos assim. Mas um ou outro que diz, cara, pensa bem, não estou conseguindo ver benefícios para as pessoas, avalia, né? E aí muitas vezes a gente tem que alertar. Eu sei que tu está preocupado com o teu cliente, mas tu tem que pensar bem se vale a pena mesmo encaminhar, porque eu não estou vendo benefício para as pessoas nesse caso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que pensar no interesse do cliente, eu, pelo menos, quando vejo uma situação para ser encaminhada, eu não consigo me desplugar, não consigo desligar a chavezinha da questão da discussão sobre uma possível revitimização. Como advogado, eu não posso ter essa barreira, né? Mas, ao mesmo tempo, e é por isso mesmo que esse tema entra no meu pensamento, porque se eu faço o encaminhamento do caso e o caso tem um potencial de não dar certo, também por conta da revitimização, não é que vai ser ruim para o meu cliente, porque a gente sabe que o encaminhamento, ou melhor, a não instauração de um procedimento restaurativo não pode impactar negativamente para o réu. Mas eu sei que, naquele caso, a revitimização pode não só impedir o caso de seguir adiante, como também trazer consequências negativas para o meu cliente. Porque são casos, como eu disse antes, que a gente não encaminha qualquer caso. São casos muito particulares, que as circunstâncias são favoráveis, né? Então a gente já concluiu que, ao mesmo tempo que pode ter um benefício para ele, vai ser bom para aquela pessoa, né? Às vezes tem pessoas que chegam lá que a gente pensa, nossa senhora, o que está acontecendo aqui nesse caso, né? E é engraçado, eu estava comentando ali fora, né? Como os meus colegas de escritório ficam contaminados com isso, né? Porque às vezes eles fazem reunião, saem da reunião, e eu pergunto, e aí, como é que foi? Ele disse, isso é caso de restaurativa, não é de justiça criminal. E é muito curioso de perceber essa contaminação que eles acabaram tendo, né? E é engraçado também que, às vezes, quando a gente vai fazer esses pedidos, né, de encaminhamento dos casos, vem um ou outro colega que assume ali o peticionamento e, via de regras, me encaminham. Dá uma olhada aí e vê o que tu acha. Eu disse, cara, eu não teria escrito melhor, isso aqui está espetacular. Revisando resolução, usando fundamento legal, justificativa, né, por fundamentos. Petição impecável assim para fazer o pedido de encaminhamento do caso, né?
De qualquer forma, a gente sempre vai ficar entre a defesa dos interesses daquela pessoa e, ao mesmo tempo, pensando no benefício que a pessoa vai ter com o encaminhamento desse caso. Enquanto advogado, eu não posso me desligar da minha obrigação de pensar nos interesses daquela pessoa. E isso é do jogo, isso faz parte. O que me parece que talvez seja interessante é que o tempo tem mostrado que, pelo menos os meus colegas, eles estão começando a perceber os benefícios do encaminhamento dos casos dos seus clientes. E muitas vezes eu vejo eles preocupados mais com o interesse, não o interesse jurídico, mas o interesse pessoal de ajudar aquela pessoa a passar por aquele momento conturbado, né? O que antes eu via na literatura, que dizia que as pessoas passavam pelos encontros e tinham, digamos, relatos de satisfação muito elevados, né? Isso está nas pesquisas, as pesquisas mostram isso. É mais ou menos isso que eu tenho acompanhado nesse tipo de situação, né? Pessoas que às vezes não têm nenhum benefício direto por terem participado, nenhum benefício jurídico, né, por ter participado, mas ao mesmo tempo me relatam, né, que para eles aquilo ali foi uma virada de chave, né? E é muito interessante também de perceber a diferença em relação a pessoas, a diferença do término dos processos, né? Pessoas que encerram o processo criminal e pessoas que encerram o procedimento restaurativo. O processo criminal, muitas vezes a gente ouve o relato de vítimas dizendo, ele foi condenado, né? Ele vai ficar cumprindo essa pena, ele vai ter o registro, às vezes não vai para a cadeia, às vezes vai. E o relato delas é dizendo, pois é, mas isso aí não é nada perto do que eu passei. E por outro lado, o que esses clientes, que são poucos, né? Como eu falei, é uma coisa que está aumentando, mas a gente ainda está caminhando num ritmo regular, assim, devagar. O relato que elas me passam é outro, dizendo, olha, para mim isso aqui foi fundamental, eu consegui perceber coisas que eu não estava percebendo, eu consegui falar sobre o que estava me afligindo, né? Então a impressão que dá é que enquanto aquelas pessoas do processo criminal elas parecem paradas no tempo do fato, né? O procedimento restaurativo parece que gira a ampulheta, né? Faz o tempo andar, né? É a sensação que eu fico quando comparo os dois procedimentos, né? E o término dos procedimentos, né? Aquela discussão antiga que na restaurativa, antiga não, de fundamento, né? Quais são as características da restaurativa, quem é que fala, quem é que não fala, como o Leoberto falou antes, quando o poder se dissolve entre aquelas pessoas e elas que, a partir do empoderamento, elas tomam conta do negócio. No final dos procedimentos é incrível como isso fica muito claro, né? Na experiência da advocacia. A gente vê pessoas presas no passado e a gente vê pessoas que obviamente ainda guardam alguma coisa daquele passado, mas que processam aquilo e seguem o ritmo da sua vida. É claro que restaurativa não é terapia, né? Isso é muito importante. Eu acho que os psicólogos e psicólogas sabem melhor do que eu isso, né? São coisas bem diferentes. Mas a sensação que se tem é que o efeito da restaurativa, né, uma espécie de efeito terapêutico, né, é praticamente inegável. E como complemento,
também, já que vem de uma experiência de advocacia, recentemente nós concluímos uma consultoria em um colégio particular da cidade por conta de uma série de circunstâncias que aconteceram nesse colégio, né? Eles nos contrataram para fazer uma revisão das normas internas, dos procedimentos, blá, blá, blá. E quando nós terminamos recentemente a consultoria, foi uma reunião muito legal assim, de fazer, né? com a direção e com as professoras. A gente entregou o relatório, estava tudo nos trinks, assim, não tinha quase nada para mexer, a gente fez uma outra sugestão e tal. E a gente comentou e foi relatando assim, né, o que nós vimos, o que nós percebemos, o que pode mudar, o que tem que ser mantido. E aí, em determinado momento, o diretor olhou para nós e disse: olha só, Daniel, acho que não te preocupa em ficar relatando, porque o mais importante que vocês fizeram da consultoria foi o processo. O processo de vocês virem aqui e se reunirem conosco em um ambiente muito seguro, muito tranquilo. Ninguém estava com medo de ser demitido pelo que ia falar, essas coisas que às vezes aparecem nas empresas, né? E foi o processo que fez com que, ao longo da consultoria, que durou quase um ano, já nos permitiu ir fazendo pequenas mudanças e melhorando o ambiente de trabalho, né? E aí ele comentou, porque eu participei de todas as reuniões, né, dessa consultoria, e aí ele comentou assim, e nos chamou muita atenção que tu veio em todas as reuniões e tu ouvia todo mundo e tal, e eu disse, pá, cara, tem alguma coisa aí que só pode ser desse negócio, né? Eu conheço advogados excelentes que têm uma capacidade de escuta assim fantástica, né? E captam coisas em detalhes e tal. Mas ao final dessa reunião, o diretor veio me dizer assim: eu fui ver na internet que eu tenho um livro, né, sobre restaurativa, né? Ele disse: ah, pois então, Daniel, acho que tem alguma coisa aí dessas nossas inúmeras reuniões que nos ajudaram a entender o que estava acontecendo no colégio, o que podia melhorar, né? Então, como isso também vem da experiência prática, né? Vejam que, de alguma forma, não tinha nada a ver, o objetivo não era esse, né? De fazer encontros para falar sobre conflitos, etc. Mas o que surgiu desses encontros foi tão rico, né, que ao final o que eles estavam enaltecendo na consultoria foram justamente as dinâmicas que aconteceram nos encontros, né? Então me parece que é mais uma possibilidade de atuação profissional, né, de montar esse tipo de trabalho que a gente só percebeu ao final, né? No começo não estava claro para mim, mas ao final ficou muito claro de perceber. E vejam que nada a ver com judicialização, né? Ao mesmo tempo. Então, eu diria que o papel da advocacia na JR ainda está em construção, a gente ainda precisa de tempo para entender melhor qual é exatamente o papel, o que se deve fazer, o que se deve evitar, sempre pensando que o papel do advogado é pensar nos interesses do cliente. Mas quando fica muito claro que ele tem um interesse em lidar com aquele caso de uma maneira diferente, o encaminhamento do caso me parece salutar. E, pelo menos, a experiência que nós estamos tendo. E toda vez, como eu volto a falar, né, mesmo que um cenário não se mostre muito favorável, no sentido de termos um êxito no encaminhamento, no sentido de que a gente olha a comarca não tem um Sejusc, né, mas a gente faz a petição, vai lá conversar com a autoridade judiciária, e diz, aqui do lado tem. E isso tem funcionado também. E aí a cópia do processo vai para o Sejusc mais próximo. Nem sei se isso está previsto, mas é assim que tem funcionado. E tem funcionado muito bem. Então, eu espero ter conseguido trazer algumas... Na verdade, eu tenho mais dúvidas do que apontamentos mais
assertivos sobre o papel da advocacia na JR, porque isso é algo que realmente está em construção. Esses dias me perguntaram, tá, mas um escritório pode oferecer o serviço de justiça restaurativa? Eu disse, boa pergunta. Eu disse, olha, não tem nada que proíba, né? Até onde eu sei, não tem nada que proíba. Agora, se vai ser bom, se vai ter um bom retorno, aí eu já não sei. Tu vai ter que ver como que tu vai conduzir essa questão, mas não vejo proibição, né? Então, eu espero ter trazido algumas contribuições. Eu tenho a impressão de que vocês teriam mais a contribuir sobre esse tema do que eu, porque vocês é que vivenciam no dia a dia essas experiências com e sem advogados, mas o que eu queria trazer aqui é um pouco dessa experiência que eu tenho tido e tem sido muito interessante, porque é algo que quando eu comecei a estudar esse tema lá em 2005, eu nunca imaginei que ia cruzar a porta do meu escritório. Eu imaginei que ia ser sempre um tema de pesquisa, de investigação, mas eu jamais imaginei que teria realmente casos sendo encaminhados ali dentro para o nosso acompanhamento. Então, pessoal, eu lamento muito não poder ficar à tarde. A programação está espetacular. Eu gostaria muito de ficar, mas eu tenho um outro compromisso no interior. Mas eu não posso deixar de agradecer mais uma vez, Fábio. Sempre uma honra estar aqui com vocês, aprendendo com a experiência de vocês todos. Muito obrigado. Daniel, nós te agradecemos, sabemos que trocou um voo, inclusive, para a tarde de hoje, né? Está indo lá para a Princesa do Sul, né? Isso. Onde o Marcelo, nosso colega, faz um trabalho sensacional lá com a Justiça Restaurativa. A gente está muito fiel ao horário, então não vamos abrir ali para questionamentos, questões. O certificado vai depois, né? Os três. Acho que é importante. E queria te dizer que tu tem sido um grande parceiro aí, muitas vezes, não só no aspecto acadêmico, né, da gente às vezes estar em alguns compromissos junto, mas de trocar essas ideias sobre processos, né? Quantas vezes a gente troca ideias? Conhece aquele juiz lá, sabe se ele conhece a Justiça Restaurativa? Bom, se não conhece, vai conhecer, né? Exato. Então, muito obrigado mesmo, te desejo uma boa viagem e que a gente possa estar junto em outros compromissos aí. Foi muito bom te ouvir. Obrigado. Agradecemos novamente, então, ao Dr. Daniel e ao Dr. Fábio. E, neste momento, iniciamos o nosso intervalo, informando que retornaremos às 13 horas. É o momento do intervalo para o almoço. Indicamos os restaurantes próximos, na rua mesmo, para facilitar. O Vieira Imperatório e o Boteco Maria PT, Matita Pereira. E retornaremos, então, para o turno às 13 horas. Obrigado. Muito bem. Ah, é o pompom. É verdade. Legal, parabéns aí. O que tem lá em Pelotas? Hã? O que tem lá em Pelotas? Hoje é um evento mais festivo, sabe? Um evento mais festivo, assim. A sala vai estar lançando um livro lá. Foi aberto.